Então, nós continuamos nossa preparação para o Pentecostes e nós hoje entramos em mais um aspecto da ação do Espírito no meio de nós. Paulo continua o seu discurso para partir para Jerusalém e hoje é comovente, diz os Atos dos Apóstolos, que todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Eles amavam Paulo e não queriam perdê-lo. Jesus continua a interceder ao Pai pelos seus, que também tem um tom de partida. Ele vai para o Pai, mas os seus permanecem. É o que nós vemos hoje no Evangelho, vimos ontem e continuamos vendo hoje. Nós vemos um forte paralelo entre o sermão de Mileto, esse sermão de São Paulo, e a oração sacerdotal de Jesus, que nós vemos em João 17, que continua hoje. Paulo e Jesus parecem se confundir em um mesmo personagem. Daria até para dizermos, se nós omitíssemos os contextos e tudo mais, que são a mesma pessoa. Na verdade, nos dois discursos existem uma marca própria da ação do Espírito. Esses dois personagens, que podem se confundir, não se importam consigo mesmos, mas estão pensando no outro. Nesse caso, nos seus, naqueles que o Pai os confiou. São Paulo pede que cuidem do rebanho e Jesus pede ao Pai que guarde os seus do maligno, porque vão permanecer no mundo, mas não são do mundo. São Paulo pede aos pastores que cuidem da igreja de Deus, que o Senhor recebeu com tanto, que o Senhor resgatou pelo sangue do Filho. Na preparação para o Pentecostes, então, nós gostaríamos de avançar nessa consequência da ação do Espírito em nós. A configuração a Jesus, que é uma consequência, que é uma ação do Espírito em nós. Aquele que pede o Espírito Santo, pede de verdade, pede com confiança e com fé, como nós estamos fazendo esses dias, acreditando que o Espírito virá, acreditando na potência do Espírito, e permite a sua ação livremente, logo verá com a sua própria vida que a sua vida e a vida de Deus vão se tornando uma só. Não por natureza, porque nós não podemos nos tornar Deus, e nem esse é o nosso objetivo, mas por participação. Nós vamos nos tornando como Ele. O Senhor vai nos fazendo participar da vida trinitária. Sem perceber, os homens que são conduzidos pelo Espírito vão se tornando Jesus. Vão se parecendo tanto com Jesus, que a um certo ponto nós olhamos para eles e não vemos mais eles, senão Jesus mesmo. E como é que nós percebemos que estamos nos parecendo com Jesus? No zelo, uma das características é no zelo pelo rebanho do Pai, que Ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. O Filho deu a vida por aqueles que o Pai ama. E aqueles que são movidos pelo Espírito são capazes de dar a vida também por aqueles que o Pai ama. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos o quê? Nós vemos Jesus que já ascendeu aos céus, já partiu e enviou o seu Espírito. Por isso agora nós não vemos mais o relato de Jesus, senão de novos Cristos, que dão a vida por aqueles que o Pai ama. E aqui nós vemos no relato esse novo Cristo, esse homem novo que é São Paulo. São Paulo se torna como o bom pastor. Jesus que diz, eu sou o bom pastor. E São Paulo que hoje não fala a mesma coisa, mas se torna como bom pastor por quê? Porque dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante perceber que São Paulo se despede como disposto a morrer. Ele não sabe o que vai acontecer com ele em Jerusalém.
ele dá a vida literalmente. Como Jesus, São Paulo se despede indo para Jerusalém. Jerusalém, para Jesus, no Evangelho, ele é o lugar da glorificação do Filho de Deus. Pai, glorifica o teu Filho. Quando ele vai dizer para os discípulos que ele vai morrer, o Filho do Homem será levado a Jerusalém, será entregue. Jerusalém é o lugar da glorificação. E a glorificação para Jesus é a sua paixão, morte e ressurreição. Para Jesus, subir a Jerusalém é dar a vida. São Paulo, no mesmo modelo, vai a Jerusalém para dar a vida. E aí se configura o bom pastor. São Paulo passa 3 anos, diz aqui os Atos dos Apóstolos, na igreja de Éfeso. 3 anos numa postura única, de dia e de noite. Com lágrimas não parei de exortar cada um de vós em particular. Que alegria é ao final de uma missão nós dizermos, nós não nos poupamos na missão. Por isso depois ele dirá, combati o bom combate, encerrei minha carreira. Quem dera nós um dia também fazermos a mesma oração diante de Deus. E no seu discurso, ele cita as palavras de Jesus. Há mais alegria que dar do que em receber. São Paulo passa a missão aos outros e parte, sem saber como será. Como Jesus que passa a missão aos seus e diz, ide. São Paulo então pega a mesma missão que ele viveu por esses 3 anos, o tempo que Jesus viveu também de missão, 3 anos com os seus, e transmite a eles, dizendo que talvez nunca mais os veja. São Paulo continuará essa vida de Cristo em Jerusalém. São Paulo chegará a Jerusalém e irá ainda mais distante do que Jesus chegou, continuando a missão, completando em si a missão de Jesus, se configurando a Ele e levando-o. São Paulo, na verdade, leva Jesus além, a um lugar onde Jesus não chegou, ao coração do império, a Roma. É o que nós veremos nos próximos capítulos. São Paulo é aquele que dirá, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo é aquele que dirá, morrer para mim é Cristo, viver é lucro. É uma configuração total. É uma vida totalmente imersa no Espírito. E é isso que o Espírito faz em nós. Quando nós permitimos que Ele se manifeste, quando nós suplicamos o Espírito de verdade e quando permitimos que Ele se manifeste em nós e que dê em nós os seus frutos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê essa vida no Espírito e que Ele te configure a Ele. Não há vida melhor do que a vida configurada a Jesus. Porque configurados a Jesus, nós também temos a intimidade com Jesus. Subir na cruz não é simplesmente subir na cruz. É estar do lado de Jesus. É estar com Ele. Viver a vida de Jesus não é simplesmente viver a vida, mas é viver com Ele, que é o que nós mais desejamos. Nós desejamos, no fundo do nosso coração, viver com Jesus, encontrar Jesus. E por isso mesmo, nós precisamos nos configurar a Ele. Nos deixar que o Espírito Santo nos configure a Jesus para nos tornar outros Cristos, como foi São Paulo. Que Deus te abençoe e que Ele te dê essa graça nesse dia. Te convido ainda para fazer a novena de Pentecostes e participar conosco do Retiro de Pentecostes, que vai acontecer nesse final de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Procure mais informações no conshalom.org.